Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que eu acho muito relevante para a nossa sociedade mais atual, né? No século XX para o século XXI, que é a depressão, conhecida como mal do século, né? Só que eu queria dar a esse tema um aspecto social, mais do que um aspecto... Bom, eu vou explicar porque que eu acho que está sendo errado essa forma como é tratado esse tema hoje em dia. Bom, a depressão ela tem várias causas, entendeu? Ela pode ser causada por questões familiares, por uma questão por uma questão social, né? Por uma questão de problemas no trabalho, no ambiente de trabalho, a pressão na escola, né? Porém, eu quero tratar principalmente sobre essa depressão causada do ambiente de trabalho e escolar. E explicar o porquê que hoje em dia esse índice de depressão é tão alto, maior do que em outras épocas. Bom, na atualidade a gente vive um sistema capitalismo, né, em que a competição ela é algo extremamente estimulado. E essa estimulação elevada da competição faz com que as pessoas sejam sempre pressionadas a terem melhores resultados. Elas têm que obter um resultado cada vez melhor, tem cada vez estudar mais. Se você termina um, um curso técnico, você tem que fazer uma, uma graduação. Se você faz uma graduação, você tem que fazer uma especialização. Se faz uma especialização, agora você tem que fazer um mestrado. E não é uma coisa fácil, entendeu? Aí você tem que, nesse meio tempo, também estar trabalhando. E esse trabalho vai lhe sufocando. E existe uma série de questões e aquela questão do consumo, você tem que consumir bastante, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, para você ser bem visto, você tem que andar bem vestido, você tem que possuir um carro, tanto por uma questão de status, como uma questão de necessidade também, para você se transportar de um lugar para o outro. E toda essa pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo acaba fazendo com que ele tenha que com que ele fique muito estressado, entendeu? Que ele fique muito estressado e muito ansioso, né? Vou dar um exemplo. Você está aqui, você está estudando, fazendo um curso, tem uma prova, você chega do trabalho cansado e no outro dia você sabe que vai ter uma prova. Às vezes de manhã você já vai dormir. Então assim, aí você às vezes não dorme bem, você tem que estudar às vezes de madrugada. Ou então se você não estuda, mas você não consegue dormir direito pensando nisso. Ou seja, esse índice de ansiedade e de estresse gerado pelo, pela, por esse seu curso, por essa sua faculdade e também pelo ambiente de trabalho, né? De produção, de você ter que produzir cada vez mais, cada vez melhor e estar sendo ali vigiado sempre. E essa questão do consumo, que você tem que ter mais, tem que ter mais, e às vezes você não tem, às vezes você está desempregado, como é o caso agora na crise. Muita gente está desempregada, atrás de emprego e não acha, não consegue, ou às vezes tem que submeter a um emprego é, que não está de acordo com a sua qualificação profissional, também devido a essa questão da competição. Muita gente hoje em dia tem um grau de estudo maior, então assim, e não tem tantas vagas, a oferta de trabalho às vezes em algumas áreas não supre essa demanda de gente, então acaba fazendo que muitos indivíduos entrem nesse estado de depressão, porque a depressão seria o que? Seria o extremo disso, seria o extremo dessa ansiedade, desse estresse. Você tá ali naquele dia a dia estressado, ansioso, e a partir disso você consegue, às vezes você é uma bola de neve. Você começa a não conseguir atingir os objetivos que você estava tentando. Aí você repete de ano na escola. Aí você não consegue um trabalho, não consegue uma promoção no trabalho,
ou você recebe muitas críticas no trabalho, muitas críticas na universidade, na faculdade, pelo seu desempenho, pelo seu mau desempenho. Então, todos esses fatores fazem com que o indivíduo entre em estado de depressão. Portanto, a depressão é um problema social, né? Não é um problema do indivíduo. Por isso que eu queria fazer essa crítica em relação a essa análise que é feita sobre a depressão, né? Se, por exemplo, eu estou em depressão, aí você vai para um psiquiatra, para um psicólogo e se tratar desse problema. Como se esse problema fosse criado por você, como se você fosse o problema, fosse um problema psicológico. Ah, você está com problema. Não, a sociedade está com problema. A sociedade está criando essas patologias como a depressão, como o estresse, geradas por esse excesso de competição. As pessoas têm que ter mais, e para elas terem mais, elas têm que consumirem mais para consumirem mais. Tem que terem mais dinheiro, para ter mais dinheiro precisa trabalhar mais, estudar mais. E isso vai gerar um estresse enorme no indivíduo. Porque o indivíduo acaba não tendo tempo para lazer, para se divertir, para fazer outras atividades lúdicas, para arte, para música e para diversão, de modo geral, para o esporte, talvez alguma coisa que lhe dê prazer de verdade. Então, as relações sociais também que ficam desgastadas. Então, esse tratamento da forma como é dado individual, como se vamos resolver o problema do indivíduo e não sana o problema, porque o problema continua. O problema é social. Então, assim, ele vai, faz o tratamento, fica à base de remédios, fica drogado, né? E o problema continua. Então, depois pode ser que ele fique de novo, ou então ele fica num estado de alienação total. Fica, esse problema sou eu e tal. Ele fica artificializando uma coisa feliz, uma coisa alegre. Ah, eu vou tomar remédio e tal. Para me comprovar que é um problema gerado por essa questão da competitividade, da competição, eu vou dar o exemplo do Japão. O Japão é um país onde tem um índice de educação muito bom, muito grande. É um país pacífico, é um país que as pessoas vivem bem, assim, no sentido não dessa questão da violência urbana tão grande, né? Tem uma segurança, é um país bem organizado, é um país bonito, né? Não tem tanta corrupção política como no Brasil, porém, lá os índices de suicídio estão entre os mais altos do mundo. Por quê? Os japoneses, é um dos povos que mais trabalha, que mais produzem, né? E no Japão, desde criança, eles têm que estudar bastante. Eles são pressionados a estudarem muito, a aprenderem muito, e no trabalho eles têm que trabalhar muito, têm que produzir muito e produzir melhor, né? Os sistemas de qualidade do taoísmo, por exemplo, é um sistema de autoexcelência, né? Sistema onde tudo tem que estar muito bem organizado, feito no tempo certo, né? Just in time. E então, todos esses fatores mostram que assim, há uma pressão sobre o indivíduo de competição, de excelência, de competência, que faz com que esses indivíduos fiquem no estado de estresse psicológico, físico, emocional, desgaste extremo. Então o Japão seria o país hoje que eu colocaria nesse sentido de capitalismo, de exploração capitalista no sentido de competição e de pressão sobre o indivíduo ao extremo. E olha os resultados que eles têm hoje. Os maiores índices de suicídio do mundo. Coisas
Então assim, mesmo você tendo um país rico, um país com segurança, um país onde a política funcione bem, tem muitos desses méritos, mas existe esse grave problema dessa pressão sobre os indivíduos, sobre sempre terem que estar competindo, sempre terem que ser melhor. Se você tira 9 na escola, tem alunos lá no Japão que se eles tiram 9,5 na escola, eles se suicidam. Entendeu? Chega em casa, os pais reclamam que tiram aquela nota baixa, porque eles já estão habituados a isso. Para a cultura deles, eles têm que ser excelentes, eles têm que ser perfeitos o tempo todo. Já imaginou você ter que viver desse jeito, tendo que fazer tudo perfeito, não podendo errar? Se eu fizer um vídeo aqui, de gravar ao vivo e falar uma palavra errada, eu vou me matar por isso, entendeu? Então, é isso. Essa é a reflexão que eu faço hoje. Espero que tenha agradado. Como eu disse, a crítica que eu faço também a esse tratamento que você tem que tratar o indivíduo como um problema psicológico, como se fosse uma doença, gera uma doença, entendeu? Com certeza. Porém, isso é um reflexo de um problema social muito maior. Então, é isso, essa é a reflexão. Até mais. Tchau.